Eu sou Célia Siqueira, sou estudiosa de quirologia há mais de 25 anos. Eu tenho uma visão que junta a psicologia e o esoterismo e os grandes pensadores que estudaram o ser humano de dentro para fora. E hoje a gente vai começar essa conversa gostosa. Eu tenho certeza que vai fazer você olhar para as suas mãos de um jeito que você nunca olhou antes. Bora comigo! Deixa eu te fazer uma pergunta antes de mais nada. Você acredita em destino? Não precisa responder em voz alta, não. Mas pensa de verdade, porque o Brasil é um país que vive com o sagrado, misturado no cotidiano, de um jeito que é quase impossível de se separar. A gente acende a vela para Nossa Senhora, pede proteção para o orixá, vai no centro espírita quando a vida aperta, usa bracelete do Senhor do Bonfim no pulso. Esse é o nosso Brasil. E muitas vezes a mesma pessoa faz tudo isso sem sentir contradição nenhuma. A gente acredita que existe algo maior, que existe uma força, um guia, uma missão, um destino. E sabe o que eu acho disso? Eu acho lindo, é maravilhoso ser brasileiro e poder viver toda essa mistificação junta. Eu acho que esse povo que acredita no invisível tem uma sabedoria que a racionalidade pura nunca vai conseguir explicar completamente. Mas tem uma coisa que me incomoda há mais de 25 anos. Quando essa crença do destino vira desculpa para não agir. Quando a pessoa diz, meu karma, e cruza os braços. Quando ela diz, eu nasci para sofrer, e não questiona, vive essa vida sofrida. Quando ela larga o controle da própria vida nas mãos de uma força que ela não consegue nem nomear. Porque aí o destino vira prisão. E é exatamente aqui que a leitura de mãos entra, não para confirmar a prisão, mas para mostrar a saída. Mas vamos combinar aqui uma coisa. Quando eu falo de leitura de mãos, o que passa pela sua cabeça? Ciganos, não é? A cigana que lê a sua mão. Feiras esotéricas, né? Onde você pode ler a sua mão. Você vai encontrar um amor, mas cuidado com uma traição. Aquela mistura de fascínio, desconfiança, que a gente sente quando estende a mão para cima para alguém. Isso aí é chamado de quiromancia, a adivinhação pelas suas mãos. E tem espaço, e tem a sua tradição. Não estou aqui para diminuir ninguém, nem para ir contra nada. Mas o que eu faço é muito diferente. O que eu faço se chama quirologia. E a diferença não é só o nome. Aristóteles já estudava a relação entre as mãos e a alma. Carl Jung, o psicólogo que deu o vocabulário para tudo que a gente sentia, mas não conseguia nomear. Os arquétipos, o inconsciente coletivo. Ele via nas mãos um reflexo direto da psique. E a gente vai encontrar discípulos de Jung, como Julius Speer. Ele foi ainda mais longe que Carl Jung. Ele usava a leitura das mãos dentro da clínica de psicoterapia, como ferramenta de análise emocional. Então, quando eu leio uma mão, eu não estou tentando adivinhar o seu futuro, como se fosse uma bola de cristal. Eu estou lendo o seu mapa, o mapa do seu temperamento, dos seus padrões, das tendências, das suas repetições, incluindo as tendências de futuro, porque assim a mão fala de presente, de passado e de futuro. Mas de um futuro que responde às suas escolhas. Sabe como eu gosto de explicar? A mão mostra o terreno, aquilo que você vai plantar nesse terreno. E isso é com você, só com você. Então vamos lá, né? Entender tudo isso. Estende aí a mão para mim, para que a gente possa começar a navegar nas linhas reais do seu destino. Quero que você olhe para ela, para você ver as 3 linhas que se destacam em todas as mãos. Mais fundas, mais compridas, mais presentes, mais claras. Eu quero falar de cada uma como você merece saber, não como um manual. Mas aqui,
no nosso bate-papo, nessa conversa íntima que a gente está tendo. E para começar, vamos falar da linha da vida, que não fala de morte. Começa entre o polegar e o indicador e desce em curva ao redor daquela parte carnosa na base do polegar. E eu vou falar o que todo mundo pensa primeiro. Não, ela não diz o dia que você vai morrer ou quando você vai morrer. Esse é o maior mito da leitura de mãos. E provavelmente foi inventado por alguém que queria assustar as pessoas. Essa linha fala de vitalidade, vida, como você habita na sua vida, como você se lança na vida, se você se retrai, o espaço que você ocupa, o pedido real de vida. Aqui você veio nessa vida. É uma linha que abre generosamente, que faz uma curva ampla em direção ao centro da palma da sua mão. E geralmente é de uma pessoa que se joga para o alto, que fala alto, que ocupa a cadeira, que não pede desculpa por estar aqui presente. É uma linha colada no polegar e fica apertadinho ali no polegar, com pouca abertura. Muitas vezes é de alguém que não aprendeu muito cedo, que era melhor não aparecer, que encolheu para caber no espaço que os outros deixavam. Quando essas duas linhas mudam, uma linha da vida mais aberta e uma linha da vida mais apertada, isso é destino, ou é uma ferida que ainda não foi vista. Aqui entra algo que a psicanálise chama de couraça, e a gente vai encontrar no famoso aluno de Freud, Will Reich. Desenvolveu a ideia de que emoções reprimidas não somem, elas se instalam no corpo, viram tensão muscular, viram postura, viram forma. As mãos faz parte deste corpo que você reprimiu ao longo da vida. Você vai deixando rastro. A linha da cabeça, no meio da mão, conta como você pensa, não quanto você sabe. Atravessa a palma horizontalmente e começa perto do indicador. Essa linha não mede inteligência, ela mede estilo do seu pensamento. Se você tem a mente reta, prática, objetiva, me mostra os dedos que eu acredito que você tem a mente curva, que mergulha, que desce no fundo da alma, que vive conectado. O que parece não ter conexão, porque vai para o sonho. De quem sonha acordado, que sente que ainda não aconteceu, que sabe o que é fascinante, o que fascina. Essa linha muda, a linha da cabeça se aprofunda quando você passa por um processo real de autoconhecimento. Ou ela fragmenta quando você entra em colapso mental. Ela pode ganhar novos galhos quando você encontra um jeito de ver o mundo. E isso significa que a sua mente está literalmente escrevendo na palma da mão. Além das linhas, existem os sinais. E é aqui que a quirologia pode começar a aparecer para você quase mágica. Mas na verdade, é profundamente muito mais honesta do que você pode imaginar. Aqueles pontinhos ovais dentro de uma linha se chamam ilhas e elas aparecem justamente nos períodos em que a pessoa ficou dividida. Aquela situação que ficou sendo arrastada por anos porque você não conseguia escolher. Aquele amor que era ruim, mas você não conseguia largar. Aquela carreira que você sabia que não era sua, mas ficava, porque era apenas o que você conhecia. A ilha é um registro de ambiguidade, de lugares de onde você ficou parado. E aí nós vamos ter as grelhas, aquelas linhas cruzadas que aparecem aqui, ó, nos montes e nas áreas mais carnosas das mãos. Geralmente mostram energia bloqueada, um potencial que existe, mas que está travado. Muitas vezes porque alguém disse sobre você há muito tempo lá atrás algo que ficou reprimido e que você acreditou sem questionar. E aí nós vamos ter as ramificações, os galhos
que saem das linhas principais, que contam expansões. Quando sobem, geralmente um período de abertura, de crescimento, algo novo se instalando na vida. E quando descem, sentindo a palma da mão, dispersão, uma sobrecarga, até mesmo uma explosão, para você poder aprender a dar conta de si, além do que você tem. Eu já vi linhas da vida que ganharam ramificações lindas depois dos 40 anos. Mulheres e homens que a sociedade já estavam colocando para dormir e eles apenas estavam começando. E aí a gente pensa quanta coisa que a quirologia pode trazer para você. Nós temos a famosa linha de destino e eu não vou te dar uma resposta simples, porque ela não é simples. Tem destino? Tem. A sua mão esquerda traz o que você veio sendo temperado, colocado numa predisposição. Os padrões que chegaram antes mesmo de você ter consciência de si mesmo. Isso não é invenção minha, não. A quirologia, desde os chineses, os indianos, os estudiosos ocidentais do século XX, do século XVII, do século XIII, sempre reconheceram essa dimensão. Mas a sua mão direita, ela conta outra história. É o que você faz, com o que você trouxe, as escolhas que você tomou, os padrões que você reconheceu e decidiu mudar. Os caminhos que você abriu, porque optou por abrir. Quando eu comparo as duas mãos de uma pessoa numa consulta, é como ler 2 capítulos da mesma vida. O que era o ponto de partida e o que foi construído. A partir daí, Jung tem uma frase que eu carrego desde que li a primeira vez. Enquanto o inconsciente não é tornado consciente, ele dirige a sua vida. E você chama isso de destino. Pensa nessa frase. Quantas vezes você chamou de destino o inconsciente? E na verdade, um padrão que você ainda não viu, uma crença que você recebeu e nunca questionou. Um medo que vira escolha, você não percebe que está com medo. A quirologia não tira o mistério da vida, não reduz as linhas apenas a marcas, mas ela oferece um espelho que mostra com clareza o que às vezes a gente passa anos tentando enxergar na terapia, na meditação, nas cartas de tarô, no baralho cigano, na nossa casa espírita, no nosso templo religioso. E a partir do que você vê, você decide. Esse é o seu livre-arbítrio, que nenhum destino cancela. Nada pode cancelar o seu livre-arbítrio. Antes de fechar qualquer coisa, eu quero que você olhe de novo, aqui ó, na palma das suas mãos. Não mais com medo, mas com aquela ansiedade boa. O que está escrito aqui? Uma boa curiosidade, com carinho e até mesmo como você olharia para uma foto sua de quando você era criança, reconhecendo com ternura quem você de fato foi e quem você está sendo. Essas mãos têm histórias. E ela ainda está sendo escrita. A pergunta que eu deixo para você pensar até a gente se encontrar de novo aqui é essa. De fato, se você soubesse hoje o que está escrito na sua mão, você mudaria alguma coisa no que está escolhendo no agora e no hoje? Se essa pergunta te tocou, se você sentiu que tem coisas na sua vida que querem e devem ser vistas, fala aqui comigo. Uma consulta de leitura de mãos não é para te assustar com previsões. Você vai entrar e vai sair sabendo
que você encontrou apenas a clareza sobre os caminhos que estão aí, disponíveis, podendo fazer melhores escolhas com consciência. O link está abaixo para agendar essa consulta. Me procura lá. Eu sou Célia Siqueira e a gente volta no nosso próximo episódio. Beijo, até lá!